E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre computação neuromórfica de novo, agora sobre main registers. E o artigo que eu vou mostrar hoje, ele é um artigo que é desse site aqui que eu não conhecia, que é o Intech Open. Ele tem vários livros, vários artigos acadêmicos de graça, ele reúne eles. Eles são artigos peer review, né, que eles são profissionais, revistas por profissionais antes de serem alocados na internet. Então eles são muito assim confiáveis. E tem esse daqui que eu na verdade descobri num canal do YouTube, do Computer File. Não sei se você conhece esse canal, que eu vou mostrar já um vídeo dele. Que o cara ele foi genial ali, porque ele citou vários artigos sobre computação neuromórfica, no vídeo que eu vou mostrar já. E foi bom pra mim, né, porque eu já consegui meio que filtrar, né, porque tem tanto artigo sobre isso que é melhor você filtrar, né? Aquele cara já filtrou, já deixou todo. Ele mostrou os artigos lá, aí eu já só peguei o nome pra eu ver como o artigo tava demonstrando essa tecnologia. Então, Main Register Synapses for Neuromorphic Computing. Então, o que é Main Register? O que é sinapse? A gente vai ver já. Mas antes disso, uma coisa que o artigo vai falar é que com o advento da era do Big Data, que a gente tem banco de dados com petabytes, zettabytes de armazenamento. Lembrando que, se não me engano, um petabyte são 1000 teras. 1000 teras? Provavelmente isso. Corrija se eu estiver errado. Um petabyte é 1000 terabytes, enfim, é bastante coisa. Zettabytes é 1000 petabytes, então zettabyte, negócio que é só Google, tá no nível de dados massivos de Google, Facebook, enfim. Com a era do Big Data, né, fica cada vez mais complexo você analisar esses dados, principalmente por causa que a arquitetura von Neumann, que é a arquitetura que você usa no seu celular, na computação clássica, que eu já vou mostrar, ela por design, ela é ela tem limitações, principalmente no tamanho dos transistores, da, da forma que o, a memória se comunica com o processamento do chip da CPU. Então essa comunicação é meio lenta, porque são duas coisas separadas, duas entidades separadas que se comunicam. E é tipo assim, uma forma legal de se explicar. Você prefere jogar FIFA ou um jogo de dois junto, né? No caso do FIFA, que é um time. Você prefere jogar sozinho ou com um amigo, jogar FIFA, os dois controlando o mesmo time? Se você já jogou com outra pessoa, você vai ver que é muito difícil. Porque às vezes o cara dá passe errado, o cara chuta errado, você também passa errado pro cara. Aí o cara vai dar uma firula e erra, né, no jogo. Enfim, é chato você jogar FIFA de dois no mesmo time. Por causa disso. Eu vi até um modo no FIFA que você tem como jogar com 11 pessoas diferentes online. Vira um caos, né? Porque, tipo, imagine 11 pessoas, cada um controla um carinha e é horrível. Acho que até tem um que controla o goleiro, enfim. Mas é meio horrível. E se a gente juntasse isso em uma coisa só? Em vez de você jogar com vários amigos, se você sozinho controlasse o time, você não concorda que você vai conseguir ser mais rápido na sua velocidade de raciocínio? Porque se você joga com um amigo no mesmo time, no FIFA, né, no videogame, você tem esse problema de você não conseguir criar suas jogadas de uma maneira muito rápida, porque são duas pessoas. Então a velocidade de comunicação é muito menor, né? Porque a gente tem que falar, ô, mano, chuta direito, ô, cruza ali. Mas se você faz isso sozinho, você vai pensar, tipo, não, eu vou tocar aqui, vou virar o jogo aqui duas vezes para depois virar de novo com ali um triângulo para cruzar para o cara fazer o gol. Então é muito mais rápido sozinho. Porque você vai ter as duas. Você vai ter um processamento único, né? Na computação tradicional é assim que funciona. É como o seu amigo que joga FIFA com você no mesmo time, com dois controles, né? Então tem a unidade de processamento e a unidade de memória. E esse bus aí vai ser o protocolo de comunicação entre essas duas entidades. Então qual o problema com isso? Que nem eu falei daquele negócio do FIFA. Por mais que você tenha time, sabe, você joga bastante com seu amigo de dois no mesmo time, sempre vai ter problemas que vão acontecer por causa disso. Então,
basicamente esse mesmo problema que está acontecendo na arquitetura von Neumann. Porque essas entidades, para elas se comunicarem de maneira escalonável, ela sempre vai ser menos rápida do que a computação neuromórfica. O que é a computação neuromórfica? Então tem ali neurônios e sinapses, que, para quem não sabe, sinapse é a parte que fica entre a comunicação entre os neurônios, e basicamente está simulando isso de uma forma computacional, né, no hardware. Então, basicamente, em vez de você ter no caso do main Richter, que é o objetivo desse artigo, né, para mostrar, que essa unidade de processamento lógico e a memória, elas vão ficar juntas e virar uma coisa só. Então esse é o objetivo. Nesse caso, você está vendo isso em larga escala. Então você está vendo neurônios e sinapses juntos formando uma rede de comunicação. Dá pra ver que esses espaços em vermelho parecem ser a rede de comunicação. Então são várias partes autocomunicando. Como é no cérebro humano. Aí eu vou falar sobre as sinapses main Richter. Então, main Risters consistem de uma camada de armazenamento inserida entre o topo e a parte de baixo dos eletrodos que podem passar por reconfiguração dinâmica na camada de armazenamento com o campo com a aplicação de estímulo elétrico. Beleza. O que significa essa merda? Então, vamos tentar entender. Então, que nem eu falei antes, o main Richter une as duas coisas, o processamento lógico do computador do processador, desculpa, a unidade de memória. Então, as duas vão ser, por isso que é main Richter, na verdade. Então, de uma forma mais simples, acho que é melhor mostrar a imagem. Esse aqui é o cérebro, o neurônio, né? A explicação do neurônio. Então tem ali a sinapse, que está descrito ali, né? Que vai ser a ponte entre os dois neurônios. O axon, que vai ser a rede de comunicação, que basicamente vai enviar as informações de um para o outro, né? Vai ter ali, por exemplo, a célula em si, né? Obviamente os neurônios são células, tudo no corpo é assim. Tem o Golgi aparatos, que vai armazenar informações relacionadas na célula, enfim. Essas partes são importantes. O núcleo, a célula em si, o axon e a sinapse, que é a parte importante pra gente. E a sinapse, como eu disse, é a parte que está entre os neurônios, né? E dá pra ver ali os neurotransmissores, ali essas bolinhas azuis, passando de um lugar para outro, através das sinapses, enfim. Deixa eu ver se tem não, acho que só isso, né? Basicamente essas bolinhas rosas estão cheias de neurotransmissores que vão ser passadas aí para outra parte do neurônio. Isso numa velocidade, isso daí tudo usando eletricidade, impulsos elétricos. Essa é a parte que eu não consigo explicar da melhor forma, porque eu estudei um pouco química, mas eu não sei muito química o suficiente para explicar esse assunto em detalhes. Mas basicamente, pelo que eu entendi dos caras que manjam disso, que estavam falando sobre esse assunto, é que a conexão que é usada, por exemplo, na conexão dos neurônios, está sendo replicada aí, né? A questão de envio, não sei como explicar, isso daí é relacionado inspirado, né, nas conexões elétricas que a gente tem nos nossos neurônios, né? Lembrando que a gente usa no geral potássio, cálcio e cloride, que eu até agora não sei se é cloro ou alguma coisa diferente. Cloride, é que eu só sei em inglês cloride, porque eu vi esse assunto em inglês. Mas basicamente potássio, cálcio e cloride, que vai ser a forma, os elementos que vão ser importantes para essas atividades elétricas, essas reações eletroquímicas acontecerem. Então basicamente eles estão replicando isso, só que na parte eletrônica, né? Para tentar criar esse mesmo sistema de condução para envio de
informações elétricas de um neurônio para o outro. E esse cara vai explicar muito melhor do que eu, tomara que tenha... É que não tem português, né? Se você manja inglês, veja esse vídeo, porque não tem em português, infelizmente. Mas ele falou de uma forma totalmente... ele explicou isso daqui, na verdade esse artigo, eu descobri esse artigo por causa desse vídeo. Ele mostra... Uma coisa que ele faz que eu acho legal é que ele imprime os artigos pra ler. Eu queria ter uma impressora pra imprimir os artigos, porque eu acho que é mais fácil de ler na mão e tal, você não precisa ficar lendo no computador. Porque eu gostaria de ler deitado e tal. Ele imprime, ele imprimiu e tava mostrando esse artigo que eu tô mostrando agora. E nessas bolinhas amarelas, ele explica o que está acontecendo aqui, né? Então ele vai explicar como funciona isso aí na prática. Então, se você quiser ter uma explicação um pouco mais da parte química, desses estímulos que estão sendo usados na computação neuromórfica, é importante. E aí no próprio artigo, ele vai mostrar, sobre o main reactor, tá? Ele vai mostrar aí uma coisa usando o Manhattan Update Rule. E eu fui pesquisar esse daí, o que era esse Manhattan Update Rule, que o update eu sei que tem a ver com a atualização da rede. Porque a rede, pra quem não sabe, a rede de inteligência artificial ela tem que se atualizar sempre para aprender os padrões necessários para conseguir executar o que ele quer. Então, ele quer, por exemplo, aprender a reconhecer gatinhos fofinhos, ela tem que se atualizar, né? Então, toda vez que ela errar, os padrões que são reconhecíveis nos gatos, ela vai ter um reforço negativo, né? Ela, tipo, está errando, você tem que acertar, até ela começar a acertar de verdade, que demora, por exemplo, um dia, normalmente, 2 dias para treinar, dependendo da velocidade do seu computador, para treinar um algoritmo. Enfim, a forma de atualização dele se chama Manhattan Update Rule, que é basicamente descrita nessa equação ali. Eu tinha notado aqui o que cada um significa. Então, Então, vou tentar explicar. Esse delta, WIJ, eu ia falar de, é basicamente a descrição da matriz relacionada a essa forma de atualização. Então, pensa no número pensa nos padrões da imagem. Por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui, por exemplo, essa letra A aí. Pensa no padrão da imagem quadriculada que eu falei antes. Basicamente os padrões de todas dessas imagens vão ser descritas dessa forma, nesse W e J, por exemplo. Estou explicando de uma forma bem simples, no máximo que eu consigo. E aí, essa função aqui, que parece uma letra grega estranha, se chama sigma, que tem a ver com soma, né, de fatores. E o n significa o learning rate, né, que é uma velocidade. É um número importante na questão do aprendizado do algoritmo. A parte FIN, FI, um parênteses N, é a saída desse Manhattan Update Rule. E esse TIN é o valor que quer ser atingido, né? Então, é basicamente isso. E esse DFDL tem a ver com cálculo. Esse VJN que eu não sei, mas enfim. Basicamente, isso é... Eu tô explicando isso de uma forma bem banal, porque eu não vi sobre esse daí com detalhes na internet. Alguém explicando o que significa isso daí. Mas enfim. Se você souber o que significa Manhattan Update Rule de uma forma mais detalhada, explique, por favor. Mas basicamente vai ser os padrões dessa parte aqui de weights, nessa meio da imagem, não tá vendo? Tem a parte A e a parte B. No meio tem umas bolinhas que se conectam com outras. Então basicamente isso daqui vai ser importante para fazer o processo de aprendizado do programa nos dados relacionados à imagem de gatos, por exemplo. E para reconhecer os padrões aí da imagem, enfim. E aí, depois eles mostram um circuito elétrico disso daí, né? O circuito elétrico do main register, mostrando a forma de funcionamento dele, né? Eu não sei como explicar muito isso, mas basicamente, talvez a gente traga um vídeo falando sobre isso, porque o artigo não explica, né? Então é basicamente só a estrutura do main register em si.
E conclusão, por fim, né, o artigo ele quer explicar o básico aí sobre redes neuromórficas, né, com Risters, e eles falam que nós acreditamos que esse capítulo, né, esse artigo, oferece um entendimento bem profundo sobre o campo, a área, né, de sinapses artificiais, que são os main Risters, né. E dá pra ver aí, ó, o Fierce Electronics, né, mostrando um main Rister. Então isso daí é um chip de main Rister, usando essa tecnologia. Então dá pra ver que é a mesma coisa. A questão de tamanho e tal, do que como fala, um chip normal. Mas, na composição dele tá usando essa tecnologia que é baseada no funcionamento do nosso cérebro. Então usar uma tecnologia que é baseada no funcionamento do nosso cérebro parece mais assim, parece que pode melhorar a capacidade de redes neurais na questão de inteligência artificial, né? Então a rede inteligência artificial agora não é só questão de algoritmos novos, a questão no software que você está usando, mas a questão também agora é hardware, né? Não é só hardware potente, mas é hardware customizado para a inteligência artificial. Esse é o objetivo. Aí esse artigo aí vai falar um pouco sobre o significado do termo resistor, né? Que se chama memory e resistor juntos, né? Então o objetivo é guardar informação, né? Aí levels de resistência relacionado ao resistor, né? Que, é, que como eu falei antes, ele consegue fazer que a memória e o processamento estejam no mesmo lugar, como se fosse a mesma mente. Então, em vez de ser duas entidades separadas que nem eu mostrei antes, é uma coisa só. Que nem aquele exemplo lá do FIFA que eu falei. E eles falam que é uma tecnologia importante, né? Que pode ajudar até em smartphones, o seu iPhone, o seu Android, ele pode ser impactado por isso. Aplicativos podem ser impactados por isso, porque se você tem uma mudança no hardware, ele te permite fazer mais coisas relacionadas à inteligência artificial de uma forma melhor. Enfim, e até, de repente, computadores mais rápidos. Eu não vi nada relacionado à placa de vídeo para jogar jogo. Quem sabe eu posso jogar LoL usando computação neuromórfica. Eu gostaria. Eu não vi nada relacionado a isso por enquanto. Mas eu creio que esse tipo de computação pode ser útil um dia, se for provado que ela pode realmente ser mais rápida, para ser usado para games também, né? Não é só para inteligência artificial, também para outras coisas relacionadas à computação, que demanda computação alta, né? Enfim, era isso. Espero ter sido útil esses vídeos sobre computação neuromórfica. A gente vai falar mais sobre esse assunto usando outros artigos que são importantes sobre esse assunto. Então era isso. Recomendo o livro O Robô, que eu tenho que ler também, né? Enfim, é do Isaac Asimov. Isaac Asimov. Então, até o próximo vídeo. Até o mais.